Professor Marcos Murakami, mais um tema especial, pirâmide, um dos sólidos que a humanidade sempre foi apaixonado. Temos aí a pirâmide do Egito, por exemplo, e dentro da sua casa você tem vários objetos no formato, por exemplo, de uma pirâmide. Mas, professor, matematicamente, o que é uma pirâmide? Pirâmide é o seguinte, eu tenho uma base bem aqui, aqui você pode imaginar com vários lados, A, B, C e continua. Aí você pega um ponto fora. Esse ponto aqui, V, nós chamamos de vértice. Então, bem aqui eu tenho um ponto V, que é o vértice da pirâmide. E aí você faz o seguinte, você pega o A, liga a esse ponto V. Pega o B ao V, o C ao... e vai continuando. E vai formar um sólido que nós chamamos de uma pirâmide. Legal? Agora, é importante você conhecer alguns elementos. Você já sabe o vértice bem aqui, temos a nossa base, eu tenho aqui a aresta lateral. Aqui, ó, esse segmento aqui, por exemplo, de V até um N aqui, é uma aresta lateral. Você também tem a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é essa distância. Agora, preste atenção, você tem um vértice, aí você faz uma projeção na ortogonal. O que é isso? Uma projeção na vertical. Você vai pegar esse vértice, vai projetar na vertical. Vai bater um pontinho aqui, nessa nossa base, que sustenta a base da pirâmide, e aí você vai ver a distância. Essa distância é o H, chamado de altura da pirâmide. Um outro detalhe importante, não esqueça também aqui, ó, a aresta da base da pirâmide, viu? A aresta da base da pirâmide. E você pergunta, mas Mura, como é que eu faço a classificação de uma pirâmide? Qual é o nome que ela recebe? Olha, primeiramente ela é chamada em relação à sua base. E a base sendo, por exemplo, um triângulo, você vai falar pirâmide triangular. Base, um triângulo, pirâmide triangular. Se a base é um quadrilátero, pirâmide quadrangular. E se a base é um hexágono, tem 6 lados, pirâmide hexagonal. Se ela tiver, por exemplo, 5 lados, a base lá 5 lados, é uma pirâmide pentagonal. Eu coloco esses 3 aqui, que é o mais comum. O mais comum, pirâmide triangular, quadrangular e uma pirâmide aqui hexagonal. Agora, é importante você entender a chamada planificação. Olha só, eu tenho uma pirâmide aqui, eu sempre imagino como se fosse uma banana e você fosse descascar a banana. Então, eu tenho uma pirâmide aqui, aí você chega aqui, ó, você pega, separa. Aqui você tem a face, ó, essa face lateral, aí você pega a face lateral, abre. Aí você tem essa outra face, também vai abrir, você está descascando. Quando você for descascar, nesse caso aqui, essa pirâmide é uma pirâmide pentagonal, a base é um pentágono bem aqui, você percebe que a planificação dela está aqui, ó. Eu tenho aqui essa minha figura, que é um pentágono, e eu tenho as paredes laterais. Quantas paredes laterais eu vou ter? Eu vou ter 5 paredes laterais, ó. Eu tenho as 5 faces bem aqui, que são esses triângulos aqui. Nunca esqueça, na pirâmide, a parede lateral sempre é triângulo, tá bom? Aqui, ó, quando você tiver uma pirâmide, essa parede bem aqui, que é a nossa chamada face lateral, sempre é um triângulo aqui. Quantos triângulos eu vou ter? Vai depender da base. Se a base, por exemplo, tem 4 lados, você vai ter 4 faces laterais. Se a base tem 5 lados, você vai ter 5 paredes laterais. Então, não vai esquecer desse detalhe. Ah, também, olha só. Quando você pega uma pirâmide, olha só, isso aqui é lindo, ó. Tem uma pirâmide bem aqui, você tem um vértice. Eu posso ter, por exemplo, uma pirâmide reta. Mura, quando a pirâmide é reta? Quando você faz a projeção desse vértice, por coincidência, vai bater no centro da base. Se bater no centro da base, a sua pirâmide é reta, uma pirâmide vertical. Então aqui, ó, quando você projetar, bateu no centro da base bem aqui, eu tenho uma pirâmide reta. E o que acontece? Acontece que eu tenho alguns elementos que você tem que conhecer. Olha só, quando você vem aqui, você tem a altura. Esse meu H, você já sabe que é a altura. Agora, se você notar bem, eu tenho uma base, por exemplo, a base aqui, um quadrilátero, um quadrado, vamos supor assim, aqui você vai ter o centro da base. Quando você liga esse centro da base ao ponto médio, não esqueça, bem aqui você tem uma aresta. Aqui vai ter o ponto médio dessa aresta, o ponto bem no meio da aresta. Quando você liga daqui para cá, você vai ter o que nós chamamos aqui
de apótema da base. Então, aqui você tem o apótema da base. Agora, existe também o chamado apótema da pirâmide. Professor, o que é o apótema da pirâmide? Imagina só, está aqui a minha pirâmide, você fez a planificação da pirâmide, está aqui a planificação. Você observa que esse triângulo aqui, o triângulo que está na face lateral, esse triângulo aqui da face lateral, ele vai ter uma altura. Olha só, vou marcar para você a nossa querida altura. Eu tenho bem aqui uma altura do triângulo que está na face lateral. Professor, mas cadê, em um desenho desse aqui, essa minha altura? Está aqui, ó. Aqui eu tenho a minha face lateral, você ligou daqui para cá. Lembra, você planificou, você fez a abertura. Aqui vai ter uma altura. Essa altura do triângulo que está na face lateral é ele que nós chamamos de apótema da pirâmide. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, aqui você tem um triângulo, ó, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, fique sabendo que você pode utilizar o teorema de Pitágoras. Então, ó, triângulo retângulo, eu logo lembro, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui, ó, apótema da pirâmide, apótema da base e aqui a altura. Aqui você pode ter uma circunferência circunscrita à minha base. Aqui vai ter uma distância desse centro a esse vértice, que muitos autores vão chamar de raio da base. Então, aqui você tem o raio da base. E não esqueça, pirâmide reta, pirâmide vertical. Na pirâmide reta, pegou o vértice, projetou aqui, deu no centro da base. E você, nesse triângulo aqui, pode montar o teorema de Pitágoras. Estou falando o seguinte, aqui você pode escrever assim, ó, o quadrado da hipotenusa, g elevado à segunda, isso é um g, igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui é m, esse cateto é m, mais esse outro cateto aqui, que vale h. Prof, eu tenho que memorizar isso? Não, você tem que compreender que aqui, por ter um triângulo retângulo, a hora que você quiser, você pode falar do teorema de Pitágoras e utilizar. Na aula, nós conversamos sobre a pirâmide. O que é uma pirâmide? Você pega um vértice e sai ligando a esses pontos aqui na base. E uma pirâmide pode ser triangular, quadrangular e uma pirâmide hexagonal. Vou deixar para você bater uma foto. Até a próxima aula. Muito obrigado. Fui!